Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, hoje com mais um vídeo do nosso quadro Em Frente à Banca. Hoje nós vamos ver uma questão que cobrou sobre os cuidados de enfermagem com colostomia, com foco nos cuidados domiciliares. Este tema despenca nas provas, então já pega o seu bloquinho de notas, porque eu vou trazer para você dicas cruciais aqui para a sua aprovação. Antes disso, eu quero te informar que lá no nosso site você encontra vários materiais focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área de enfermagem e saúde. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, emfrenteenfermagem.com.br. Vamos aqui já conferir a nossa questão de hoje. Nós temos aqui, pessoal, uma questão da banca Fundatec para a Prefeitura de São Martinho da Serra, para o cargo de enfermeiro, uma questão super atual do ano de 2024. Referente aos cuidados de enfermagem de uma pessoa adulta com colostomia, assinale a alternativa incorreta. Antes de analisar essa questão, vou colocar para você ela agora em tela cheia, para você dar um pause aí na sua tela e tentar resolver essa questão, ok? Então, atenção, questão aí na sua tela cheia. Dê agora um pause, faça o seu exercício, tente responder essa questão e depois dê o play aqui para você me acompanhar. Ok? Vamos prosseguir então. Então, primeiro a gente faz aquele destaque, né? No enunciado da questão, aqui a banca é bem específica em relação ao conteúdo que ela está te cobrando. Ela fala referente aos cuidados de enfermagem de uma pessoa adulta aqui com colostomia e ela pede a alternativa incorreta. Eu não vou olhar com você agora as alternativas, eu já vou trazer para você quais são os cuidados de enfermagem com paciente que tem colostomia no domicílio e depois a gente volta para analisar as alternativas dessa questão. Por quê, professora? Porque quando você tem o conhecimento, quando tudo está aqui, você vai ver que a resposta certa salta nos seus olhos. Lá na hora da prova, se você é um candidato preparado, se você tem o conhecimento, você lê o enunciado da questão, você olha as alternativas e a alternativa correta começa ali a piscar para você, ela salta nos seus olhos porque você já tem o conhecimento. Então a gente já vai para a teoria e depois a gente volta para a questão. Se a gente está falando de colostomia, é importante que você saiba o que é isso. A colostomia, pessoal, é uma forma de exteriorizar na região do abdômen uma parte do intestino grosso. Então, uma parte do intestino grosso fica literalmente para fora do estômago, tá? É uma forma de exteriorização dessa parte do intestino grosso. Para quê? Para construir um novo trajeto para a saída de fezes. Então, o caminho aqui para a saída de fezes é diferente daquele fisiológico, daquele que todos nós temos normalmente. Essa exteriorização do intestino grosso vai ser feita de maneira cirúrgica, então o paciente vai passar por uma cirurgia e depois da cirurgia, o indivíduo que passou ali pelo procedimento vai utilizar uma bolsa coletora. Essa bolsa vai fazer a coleta das fezes, né, daquilo que foi eliminado, porque o paciente não é mais aqui capaz de controlar essa eliminação fecal. Então você observa aqui uma imagem mostrando para você claramente a colostomia aqui já realizada, a parte do intestino aqui que foi exteriorizada. Essa região que fica exteriorizada, que fica para fora, a gente chama de estoma, tá? Estoma. E a abertura dessa ostomia fica aqui nesse orifício, tá? Que é por onde vai sair realmente as fezes, ok? E aqui você tem a visualização da bolsa coletora já instalada aqui no paciente. Observe que aqui na bolsa a gente tem a região do estoma, né? E a bolsa aqui coletando o material dejetado ali pelo paciente. Para um paciente fazer a colostomia, a gente tem várias indicações. Esse processo é realizado quando o paciente tem algum problema, né, que impede a eliminação correta das fezes pela região anal. E entre as indicações que a gente pode ter para a realização desse procedimento estão as patologias crônicas, como doença de Chagas,
câncer, doença de Crohn. Além disso, a gente pode ter também a colostomia sendo feita quando o paciente passa por alguma cirurgia de intestino e por causa dessa cirurgia, o paciente precisa ali evitar a passagem de fezes pelo local até a sua cicatrização, né? Então, vamos dizer que o intestino precisa repousar durante aquele pós-operatório, né? Então, o paciente acaba ficando ali com a bolsa de colostomia. O estoma, que é essa abertura feita na parede abdominal, no processo aqui de colostomia, ele pode ser temporário ou permanente, tá? Não necessariamente o paciente vai ficar a vida inteira usando a bolsa de colostomia. A gente vai ter o estoma temporário quando o paciente precisa tratar um problema ali transitório no intestino. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia para retirar um tumor intestinal e ele vai precisar ali dar repouso nessa região temporariamente. Então, o paciente fica ali com aquele estômago de forma temporária, tá? Mas a gente tem também a situação em que isso é feito de forma permanente. O estômago vai ser permanente quando não é possível mais ali recuperar a função normal do intestino daquele paciente, tá? Então, o paciente não tem mais reversão desse quadro e aí ele vai ficar permanentemente usando a bolsa, né, de colostomia. Então, esse resuminho é só para você entender o que é a colostomia, porque a gente vai falar de cuidados, a gente vai usar termos e você precisa saber do que a gente está falando. Vamos entender um pouquinho melhor aqui a bolsa de colostomia, que é esse dispositivo. É uma bolsa coletora que vai captar as fezes produzidas ali pelo paciente que passou pela cirurgia de colostomia, tá? Então, depois da cirurgia, o paciente ele passa a ser incapaz, né, de controlar a eliminação das fezes, então ele precisa aqui desse dispositivo. Aqui a gente tem uma região que vai ficar aderida ali ao estômago, a gente faz um recorte aqui nesse local, de acordo com a medida desse estômago, para facilitar a conexão dessa bolsa. Essa bolsa fica coladinha ali na região, e ela tem um clamp, onde a gente faz a abertura e o fechamento da bolsa, né, para fazer a limpeza. Então, é um dispositivo aqui necessário para o paciente que passou por esse procedimento. Então, tendo conhecido agora o que é a colostomia, a bolsa de colostomia, vamos partir para as orientações e cuidados, né, domiciliares com esse dispositivo, tá? Então, para o paciente, né, que está ali no domicílio, precisando de cuidados de enfermagem, a gente vai estimular a participação ativa desse paciente ou do seu cuidador durante a execução dos procedimentos e cuidados de enfermagem. A gente, na prática, percebe muito, né, essa necessidade de colaboração do paciente, do familiar, e para isso, é claro que ele precisa ali conhecer o procedimento, saber o que está acontecendo. Então, a gente vai fazer as orientações, vai explicar o procedimento, a técnica, para trazer aquela tranquilidade, né? E para que o paciente esteja ali aberto também a participar ativamente ali daquele momento, tá? Vamos realizar a inspeção diária do estômago e região periestoma. E quando a gente fala região periestoma, a gente está falando da região em volta do estômago, né? Então, a gente vai observar toda essa região, orientando e informar a equipe caso apresente alterações ou lesões no local e ausência de dejeções por 3 ou mais dias. Então, a gente vai olhar se tem alguma alteração ou lesão de pele no local. Alguns pacientes apresentam irritação na pele, né? Por conta ali da bolsa que fica coladinha, tá? A gente pode ter uma irritação, presença de hiperemia, alguma alteração ali evidente, tá? E a gente vai observar também se o paciente está tendo eliminações, né? Se ele tiver ausência de dejeções por 3 ou mais dias, a gente já vai fazer a comunicação ali da equipe responsável pelo paciente, tá? Vamos também realizar a higiene do estômago, da região periestoma e pele com água e sabão. Então, essa higienização no âmbito domiciliar, a gente faz com água e sabão, ok? Isso vai ser feito de forma delicada, removendo as fezes e os outros resíduos, secando também cuidadosamente. Então, primeiro a gente faz a limpeza com água e sabão, a gente seca bem a região para depois proceder ali com as outras etapas do procedimento. A gente também vai fazer a higiene interna do coletor com água em pequena quantidade, sem pressão. Então, fez ali a coleta, removeu as fezes, os resíduos que estavam dentro da bolsa. Agora, a gente também vai higienizar essa bolsa. E para realizar a troca da bolsa, é importante conhecer a durabilidade indicada pelo fabricante e o ponto de saturação da placa. A gente tem uma placa que fica ali aderida à pele do paciente, que é por onde o estômago, né, fica ali inserido. Essa
placa, gente, chega uma hora que ela não resiste mais. Ela não tem mais a aderência necessária, a gente não consegue ficar utilizando ela. Mas isso vem das recomendações do fabricante. O fabricante já especifica quanto tempo mais ou menos aquela bolsa, né, pode durar e o ponto de saturação dessa placa, tá? E com isso a gente evita o risco de descolamento e vazamentos, que é um grande desconforto para o paciente, né? Imagina o paciente estar ali com uma bolsa conectada, né, com a placa ali aderida, mas aí essa placa se desloca, tem vazamentos, principalmente se o paciente sai de casa, né, vai se locomover. Imagina o desconforto, o transtorno que isso causa, né? Então a gente vai ter que sempre observar para saber o momento certo de fazer a troca dessa bolsa. A gente vai realizar a retirada da bolsa preferencialmente no momento do banho, porque ali a gente vai ter uma facilidade de descolar o adesivo sem lesionar a pele do paciente. Prosseguindo também, antes de inserir a bolsa, a gente vai medir e recortar, ainda com o papel que protege a placa, o orifício utilizando o mensurador de estomas adequado ao paciente. Então essa bolsa, pessoal, ela tem ali uma região, como eu falei para vocês, que vai ser recortada, né, para que esse estoma se encaixe ali perfeitamente. Então a gente vai fazer a mensuração desse estoma, a gente vai medir o estoma, isso vai variar de paciente para paciente, então não existe uma medida padrão, cada paciente vai ter, porque isso é o tamanho do estoma, tá? Então a gente vai medir aquele estoma e com base nessa medida, a gente vai recortar ali o orifício da placa para depois esse estoma se encaixar, ok? E para isso a gente vai utilizar um mensurador de estoma, que é um instrumento mesmo que a gente utiliza, e dessa forma a gente vai inserir a bolsa adequada ali para o paciente. Só para você entender essas partes, né, que a gente está falando, novamente a gente tem aqui a bolsa, tá? Essa parte aqui é a placa que vai ficar colada ali na pele do paciente. Essa região aqui, ó, em volta, fica colada, beleza? Aqui a gente tem o local em que nós vamos fazer o recorte para colocar o estoma, né? Então a gente vai cortar aqui esse orifício de acordo com a medida do estoma. Então vamos supor que o estoma a gente mediu, deu até essa parte aqui, ó. A gente vai fazer o recorte, vai deixar esse meio livre, beleza? Porque foi aqui que deu a medida do estoma daquele paciente, ok? E aqui a gente tem a parte da bolsa coletora, né? Que é a parte que pode ser removida ali. E aí, com o recorte feito, depois que a gente já fez o recorte, a gente seca a pele do paciente, retira o adesivo que fica ali sobre a placa e aplica a bolsa diretamente ali na pele do paciente, fazendo uma leve pressão em movimentos circulares em torno da flange da placa, na área periostoma para uma melhor aderência. Então a gente ajuda também com a mão, fazendo uma leve pressão, para que realmente, né, essa bolsa fique bem aderida ali na pele do paciente. E se for necessário, a gente vai utilizar aqui um protetor cutâneo, né, para evitar lesões na pele do paciente. Vamos inserir a bolsa preferencialmente com abertura para baixo e fechar o fundo da bolsa coletora utilizando o clamp próprio, né? Então colocou a bolsa com a abertura para baixo, a gente vai depois fechar aquele clamp que vem nela, que eu mostrei para vocês, para proteção, para segurança, porque essa bolsa vai ficar ali disponível para uso do paciente, tá? Os pelos ao redor do estoma devem ser aparados com tesoura, então se for necessário, a gente não vai tirar esses pelos com a lâmina de barbear. Vamos orientar o paciente a fazer o esvaziamento da bolsa sempre que necessário, ou quando atingir 2/3 do volume. Nós vamos ter aquelas situações em que o paciente vai precisar fazer esse esvaziamento pela própria necessidade, ou a gente vai orientar ele. Preencheu 2/3 da bolsa, a gente vai simplesmente orientá-lo a fazer já o esvaziamento. Prosseguindo, a gente também vai estimular o paciente a proceder à limpeza para lavar ou esvaziar o conteúdo fecal da bolsa, se possível, desprezando no vaso sanitário. Então, a gente também vai orientar ali o paciente em relação à higienização, né, da parte coletora, para lavar ou para esvaziar. Vamos orientar exposição da pele ao redor do estômago ao sol da manhã até as 10 horas por 15 a 20 minutos, protegendo o estômago com gaze umedecida. Essa exposição da pele ali ao redor do estômago é para fortalecer essa pele, tá? Para evitar lesões, beleza? Orientar sobre hábitos alimentares, atividade física e sexual. Então, a gente vai também orientar esse paciente em relação a como que ele vai fazer essas atividades, tendo ali o uso, né, da bolsa. Vamos orientá-lo também a levar um conjunto de placa e bolsa reserva junto com material de higiene quando sair,
Por quê? Porque pode ter alguma situação de descolamento dessa placa, a gente pode ter alguma situação de saturação da bolsa, havendo ali a necessidade de fazer o processo de higienização ou de troca, tá? Então, o paciente também tem que estar sempre ali com uma reserva, né? Com um conjunto de placa e bolsa de reserva, além do material ali para fazer a higienização. E vamos estimular o paciente e a família na reabilitação social, pois o autocuidado é imprescindível para o alcance da qualidade de vida, né? Então, todas as orientações são focadas aqui, principalmente na autonomia do paciente. Então, agora nós vimos todas as orientações e todos os cuidados de enfermagem para o paciente que faz uso de colostomia no domicílio. Vamos voltar lá para a questão e agora sim nós vamos analisar as alternativas e você vai ver que a resposta certa vai saltar nos seus olhos. Então, a nossa questão pedia aqui a alternativa incorreta, ou seja, errada, né, sobre os cuidados de enfermagem ao paciente que está ali com colostomia. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. Realizar inspeção diária do estômago e região periestoma, orientando a equipe caso apresente alterações ou lesões no local e ausência de dejeções por 3 ou mais dias. Perfeito, né? A gente viu que esse é um dos cuidados que a gente vai ter. A gente vai fazer a avaliação diária do estômago e da região ali em volta do estômago para ver se tem alguma alteração, alguma lesão de pele, né? Até mesmo se há necessidade de troca dessa bolsa. E a gente vai observar se o paciente está apresentando ali as eliminações, se há presença de dejeções. Então, a alternativa correta não é o gabarito da questão. Letra B. Realizar a retirada da bolsa, preferencialmente no momento do banho, devido à facilidade de descolar o adesivo, evitando danos na pele. Perfeito também, né? A gente retira a bolsa no momento do banho porque a gente precisa tirar a placa, né? E com isso ela vai se descolar ali com mais facilidade. Letra C. Os pelos ao redor do estômago devem ser aparados com tesoura. Perfeito. Falei para vocês que a gente não vai usar aqui a lâmina de barbear. Então, muito cuidado porque as bancas podem trocar tesoura por lâmina de barbear para te confundir, ok? Letra D. Estimular a participação passiva da pessoa com colostomia ou seu cuidador durante a execução dos procedimentos e cuidados de enfermagem. Olha só como que a banca é maldosa, né? Na verdade, aqui não é passiva, tá? Mas sim ativa. A gente vai estimular a participação ativa da pessoa e do seu cuidador para participar tanto durante a realização do procedimento de aplicação da bolsa, como também dos cuidados, né, diários que serão realizados, tá? Então, a alternativa aqui incorreta, portanto, este é o gabarito dessa questão, porque a banca pede justamente a alternativa errada, ok? Vamos ver a E, só para revisar. Estimular o paciente e a família na reabilitação social, pois o autocuidado é imprescindível para o alcance da qualidade de vida. Perfeito também. Nós vimos que esse é um dos cuidados. Observe que a banca utilizou exatamente a referência que eu trouxe para vocês, que é uma referência que vem lá do site da Biblioteca do Ministério da Saúde. A banca, então, cobrou exatamente o que estava escrito nas orientações, tá? Então, se você tem o conhecimento, você consegue identificar essas pegadinhas e a resposta certa vem ali, ó, brilhando para você nos seus olhos. Como eu falei para você, lá no nosso site você encontra vários materiais focados na sua aprovação, então acesse o nosso site, conheça também os nossos materiais, porque você vai poder treinar mais questões, vai ver materiais com a teoria completa e você vai com isso turbinar a sua preparação para você alcançar a sua tão sonhada vaga. A gente tem também aqui o programa de membros do canal, você pode clicar aqui em Seja Membros, que é uma forma de você estar apoiando o meu trabalho, estimulando cada vez mais a produção de novos vídeos e assim eu consigo trazer para você sempre novos conteúdos. Então clica aqui no Seja Membro para você ser um patrocinador aqui do nosso canal. Se você gostou dessa aula, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Me ajude a chegar em 300 mil inscritos em 2024. Vamos alcançar essa meta em nome de Jesus e com a ajuda de vocês, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.